Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Prestar contas de mandato, deputado. Obrigado pelo convite, Jorge. Deputado, vamos falar de ação de mandato, inclusive veto numa proposta que trata de um centro de diagnóstico e referência para tratamento de pessoas com síndrome pós-pólio, doenças neuromusculares. Deputado, como é que o senhor vê a questão desse veto depois de 2 anos de trabalho, de audiências? Vamos falar um pouco sobre isso. Depois vamos apresentar um pouco da doença e sobre esse centro de referência. Olha, Jorge, esse projeto de lei que nós aprovamos aqui, ele foi construído coletivamente por entidades, por pessoas que atuam nessa área e que sofrem, né, com doenças neuromusculares, com a síndrome pós-pólio. Então, é uma antiga reivindicação desses grupos, desse segmento da sociedade. E depois de muito sacrifício, de muita luta, nós aprovamos o projeto aqui na Assembleia Legislativa. Mas de uma forma criminosa e desumana, o governador Alckmin vetou agora, no dia 2, saiu um veto no Diário Oficial. Nós ficamos perplexos e chocados como que um governador que é médico tem a coragem de cometer esse ato contra essas pessoas que estão fragilizadas, que são excluídas do sistema de saúde, principalmente do sistema único de saúde, que não tem nenhum amparo do Estado. Então nós estamos ainda chocados, mas estamos organizados. Nós vamos reagir a isso e vamos derrubar esse veto numa outra votação aqui na Assembleia Legislativa. O governo diz que é uma prerrogativa do Executivo fazer isso. Ele reconhece o mérito, reconhece a importância da causa do próprio projeto, mas diz que isso não seria competência parlamentar. Que a competência é do Executivo. Só que é engraçado que isso é hipócrita, porque o governo não... Se é a função dele, a prerrogativa dele, por que ele não faz, então? Por que ele não constrói, ele não executa essa política pública? Então, ele, na verdade, não tem interesse em fazer investimento nessa área. E nós temos, por isso que nós apresentamos o projeto para nós não é inconstitucional, porque ele é autorizativo, ele autoriza a Secretaria de Saúde a criar o centro de referência de diagnóstico, de tratamento nessa área pós-pólio e de doenças neuromusculares. Bom, vamos convidar o nosso telespectador a conhecer um pouco mais do universo dessa doença e da criação desse centro na reportagem. Veja. A síndrome pós-pólio é uma desordem neurológica que acomete pessoas por volta dos 40 anos e que, pelo menos 15 anos antes, foram infectadas pelo vírus da poliomielite e desenvolveram uma forma aguda ou inaparente da doença. A principal característica é a perda das funções musculares, que tinham permanecido estabilizadas no intervalo entre a recuperação e o aparecimento dos novos sintomas. O quadro não é provocado pela reativação do vírus da poliomielite, mas pelo desgaste proveniente da utilização excessiva dos neurônios motores próximos daqueles que foram destruídos pelo poliovírus. Para compensar, apesar de também terem sido afetados, os neurônios sobreviventes passam a enviar ramificações para inervar os feixes musculares comprometidos pela doença. A tendência é que os casos de síndrome pós-pólio diminuam consideravelmente nos países em que as campanhas de vacinação contra a poliomielite continuem representando uma estratégia importante para erradicar a doença. Há várias descrições de casos da síndrome pós-pólio desde 1875, especialmente relacionados a epidemias que ocorreram na primeira metade do século XX em várias partes do mundo. Atualmente, não existem estatísticas precisas sobre o número de portadores da síndrome pós-pólio no Brasil. Somente em 2010, a enfermidade foi incluída no Catálogo Internacional de Doenças, o CID 2010. Deputado, nesta audiência pública que vimos na reportagem, o senhor teve contato com pacientes. Fale um pouco do histórico, de como eles estão, inclusive, reunindo forças para que essa doença seja reconhecida, para que haja, de fato, esse tratamento específico num centro de referência. Olha, eles estão extremamente mobilizados aqui no estado de São Paulo, através de grupos, através de uma mobilização. Já realizamos 2 audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, então uma ampla mobilização de pressão, porque como a omissão é muito grande do poder público, só resta esse movimento pressionar e chamar a atenção do poder público para que ele cumpra a sua obrigação, principalmente através do Sistema Único de Saúde. Esses pacientes não esperavam o veto à matéria? Não, foi um choque, estão todos perplexos, porque
nada justifica um veto a um projeto que não é meu, na verdade é de todo esse agrupamento, de todo esse segmento social. Há uma certa indignação, inclusive vista nas redes sociais, na página do Facebook, Síndrome Pós-Pólio, inclusive mostrando a disposição de arregimentar forças, de tornar aqui nessa casa, derrubar esse veto, deputado? Sem dúvida. Nos próximos dias nós vamos realizar uma outra grande audiência pública aqui, já para organizar o veto, com todos esses movimentos e essas pessoas que lutaram para a aprovação do projeto. O que falta, de fato, para que haja esse tipo de tratamento num centro de referência próprio para essa doença? É o número de casos? É a dispersão dos pacientes? O que falta, deputado? Não, na verdade, o que falta é, eu não diria vontade, mas é compromisso político do governo e de atender essa demanda, que talvez não seja uma demanda tão grande, tão imensa, mas é uma demanda que o Estado tem que atender. Sim. No tocante às audiências públicas, o senhor conversou com cientistas, conversou com pesquisadores, médicos que estão ali na linha de frente tratando desses pacientes. Qual foi a resposta que o senhor teve aí quando propôs, aliás, consultando a comunidade científica e os médicos sobre a criação desse centro? Na verdade, foi por eles, né? Aliás, a indicação foi deles. Exatamente uma sugestão dos próprios pesquisadores, cientistas, médicos do Hospital das Clínicas, da Unifesp, da Universidade Sim, da Escola Federal Paulista de São Paulo. Medicina, a Unifesp. Nós temos médicos e pesquisadores nessa área de ponta, fazendo pesquisa e apresentando alternativas para esse tipo de tratamento. Só que eles não têm também o amparo do Estado para continuar com esse trabalho. Por isso que eles reivindicam o centro de referência. E há alguma possibilidade de prevenção? Porque quando se fala em política pública, geralmente se vislumbra a possibilidade de prevenção de doenças. No caso da síndrome pós-pólio, isso também é trabalhado ou não, deputado? Também é trabalhado, tem prevenção, né? Porque a gente vê que o tratamento o tratamento é difícil, né? É difícil, né? Mas assim, a grande luta do movimento é a prevenção, sem dúvida nenhuma. Sim. O senhor, quando conversou com o doutor Acari, que nós falávamos aqui, aliás, ele é muito próximo aqui da Assembleia Legislativa, não só por conta da doença, né, da síndrome pós-pólio, mas também por conta da esclerose lateral amiotrófica, a doença do neurônio motor. Ele já teve várias audiências públicas aqui, reuniu pacientes, ou seja, efetivamente é preciso de uma ação, de uma política pública para essa faixa da população acometida pela doença. Foi por isso que nós apresentamos o projeto e por isso que nós queremos, exigimos que o governo do Estado, né, crie aqui no nosso sistema de saúde um centro de referência. Por isso que nós estamos brigando bastante e lutando. E vamos conseguir, eu tenho certeza. Bom, a comunidade ainda está pesquisando, está, digamos, buscando mais informações sobre a síndrome, que ao contrário da poliomielite, parece que não é uma doença que tem notificação compulsória no mundo. Agora que ela ganhou, né, a codificação no Cadastro Internacional de Doenças, mas cabe ao poder público, à Secretaria de Saúde, fazer a devida notificação dos casos e o correto atendimento dos pacientes, deputado? Sem dúvida. É função do governo fazer isso, da Secretaria da Saúde. Sim. E como o senhor vislumbra, inclusive, a possibilidade de derrubada do veto? A gente sabe que é uma dificuldade para o mandato aprovar um projeto. Sim, vem o carimbo que é o veto. Uhum. Como arregimentar também deputados para que haja a derrubada do veto? Primeiro que esse movimento sensibilizou os deputados para que nós pudéssemos aprovar. E Sim. esse mesmo movimento vai sensibilizar novamente pela derrubada do veto, tenho certeza. Está convicto disso? Com certeza. Deputado, vamos falar também de outro trabalho do mandato, que é a questão da escola sem partido, é isso? E o senhor tem até um outro projeto, né? E eu queria que o senhor, antes de mais nada, falasse para o nosso telespectador que não conhece, já ouviu falar dessa matéria, escola sem partido. Mas o que vem a ser a escola sem partido, deputado? Escola sem partido, na verdade, é um movimento que foi organizado no início, em 2003, 2004, aqui em São Paulo, que tem como objetivo central acabar com a doutrinação nas escolas, né? Essa palavra doutrinação é muito polêmica e muito discutível. Esse movimento, na verdade, não tinha peso nenhum, não tinha importância nenhuma, mas o ambiente nos últimos 2 anos ficou tão conservador no Brasil, tão difícil do ponto de vista político, do ponto de vista comportamental, que esse movimento acabou ganhando uma certa expressão, principalmente quando nós discutimos o Plano Nacional de Educação. E esse movimento entrou com muita força contra
a aprovação de um dispositivo que nós defendíamos no Plano Nacional de Educação, que era a identidade de gênero e o respeito à diversidade sexual, ou seja, que as escolas pudessem trabalhar o combate à homofobia, o combate ao machismo, ao preconceito, à discriminação de setores que são marginalizados na nossa sociedade. Então, esse grupo conservador, fundamentalista, organizou esse movimento, né, falando que a escola não pode doutrinar, a escola não pode entrar nessa seara. E depois esse movimento se fortaleceu ainda mais, principalmente no ano passado, com as ocupações das escolas aqui em São Paulo, das escolas estaduais. Esse grupo, alguns setores colocavam claramente que os alunos estavam sendo influenciados pelos professores, por isso que eles ocuparam as escolas, que foi um movimento vitorioso de ocupação que derrotou a política do Alckmin, que pretendia fechar 94 escolas e mais de 3.000 salas. Então, esse movimento ganhou um certo peso. Virou um processo de consulta com a comunidade no escolar? Senado Federal. Não, aqui em São Paulo mesmo, via a Secretaria de Estado da Educação. Também recolheu aqui no o fechamento e aí passou a ser não, discutir. Isso da comissão, você fala das ocupações, Sim. né? Sim, das ocupações. Aqui o projeto de lei está sendo debatido também em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, e houve uma consulta pública, né? Também nesse sentido. O fato é que esse projeto, ele, na prática, é um projeto fascista, fundamentalista, é um projeto que tenta impor a censura, a mordaça, que tenta acabar com a diversidade e, sobretudo, tenta acabar com a autonomia do trabalho pedagógico das escolas e dos professores, chegando ao ponto de, no projeto de lei, nos projetos apresentados, que são muitos, são vários, né, são mais de 6 projetos no Congresso Nacional, tem na aqui Câmara na e no Assembleia Senado, Legislativa inclusive. tem 3 projetos aqui tramitando com esse Que teor. provavelmente serão aglutinados Já num estão só. apensados num só, mas são 3, né, projetos. Eles colocam claramente que cada sala de aula tem que ter uma placa, né, dizendo das proibições do que o professor pode e o que o professor não pode falar numa sala de aula. E, além disso, os projetos... Uma placa, Isso é quase uma tem, advertência, inclusive, assim. tem, inclusive, a metragem, o tamanho dessa placa, tudo especificado no projeto de lei. E também, além disso, o projeto obriga cada Secretaria de Educação, seja ela estadual ou municipal, a criar um setor para receber denúncias, inclusive denúncias anônimas, contra os professores que transgredirem essas normas. Então, nem a ditadura militar conseguiu fazer isso, impor um controle tão ferrenho, político, ideológico, nesse sentido. Nem com a educação moral e cívica, nem com o SPP, os militares conseguiram, e com toda uma legislação ligada a esse processo de cerceamento. Agora, esses grupos fascistas, fundamentalistas, né, e anacrônicos tentam impor isso em pleno século XXI, né? E agora Mas esses grupos não estariam, digamos, surfando numa onda conservadora que a gente vê na sociedade, nas redes sociais, deputado? É isso que eu disse, eles estão surfando, estão se aproveitando de um momento, né, onde o pensamento progressista perdeu um pouco de espaço, ele não está morto, ele está recuado, mas ele volta, logicamente, e esse grupo vem ocupando um certo espaço. Só que essa proposta tem a rejeição unânime do magistério nacional, seja ele da escola pública, da escola privada, uma grande resistência. Os professores rechaçam veementemente essa proposta de mordaça, de censura nas escolas e, sobretudo, no trabalho pedagógico, ferindo a autonomia e a liberdade dos professores, das professoras, dos nossos educadores e educadoras. Então, nós temos um movimento forte de resistência aqui na Assembleia Legislativa e em todo o Brasil. Sim. Deputado, segundo esse movimento Escola Sem Partido, eles especificam os limites de atuação dos professores, inclusive impedindo que eles promovam suas crenças em salas de aula. O que vem a ser isso? É uma mordaça, deputado? É uma mordaça, até porque, na verdade, o professor não deve doutrinar, nem o professor, nós não defendemos doutrinação em sala de aula, não é disso que se trata. Mas a própria Constituição Federal, a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional da Educação, toda a nossa legislação, diz o seguinte, que o grande objetivo da educação é formar o aluno para o pleno exercício da cidadania. Nós temos que desenvolver o senso crítico do aluno, nós temos que colocar o aluno em contato com a diversidade, com a pluralidade. Então, faz parte, nós temos que garantir o princípio da liberdade de ensinar, de aprender, sim, do pluralismo de concepções pedagógicas. Tudo isso está na lei. Tanto é que, recentemente, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, botou um parecer dizendo que todos esses projetos são
inconstitucionais, que eles afrontam a Constituição. Então não tem nem legalidade nesses É projetos. uma forma de cerceamento do profissional de educação, do professor na sala de aula? Com certeza, não só do trabalho pedagógico do professor, mas do projeto político-pedagógico da escola e da própria autonomia da escola. A escola tem que formar o aluno crítico participativo. Essa é a função da escola brasileira. Nós somos contra a doutrinação também. O professor não deve doutrinar. Sim. O professor tem que ensinar o aluno, apresentando todos os conteúdos, todas as vertentes. Se eu sou um professor de sociologia, eu vou ensinar Durkheim, Comte, Marx para o meu aluno, vai conhecer todas as tendências, né? As escolas de pensamento. Todas as escolas sociológicas serão apresentadas ao aluno. Eu posso já dizer, eu me identifico mais com a escola marxista. Agora, isso não quer dizer que o meu aluno tem que ter acesso, né, a todas as teorias. Palavra de um deputado que é professor, diretor de escola pública, mestre em educação, doutor em história pela USP. Mas é importante dizer, quando o professor é cerceado no seu poder, na sua articulação com o aluno, e ele fica obrigado, engessado a transmitir um conteúdo que é pré-definido. Como é essa transmissão? Em que isso pode também, de alguma maneira, jogar a educação numa vala comum? Isso aí nós já tivemos essa tentativa, isso aconteceu no regime militar, no regime, eu digo, né, regime militar, regime empresarial militar, né, que foi de 64 a 1985. Os militares tentaram a todo momento engessar o trabalho do professor, criando engessar o processo disciplinas, inclusive. Criando disciplinas e também fazendo cerceamento até físico, ao eliminando, conteúdo programático, prendendo professores, exonerando professores. O AI-5, por exemplo, o ato institucional número 5, aposentou vários professores das nossas universidades, né, que eram professores críticos. Florestan Fernandes foi atingido pelo AI-5, foi aposentado compulsoriamente pelo regime militar. Otaviani, o próprio Fernando Henrique, que era professor de Sociologia da USP, muitos professores, Mário Schember. Então, eles tentaram isso, agora você não pode impor. Hoje nós temos os parâmetros curriculares do MEC, nós temos os temas transversais, já há uma direção até de conteúdos. Hoje nós estamos debatendo a Base Nacional Curricular. Sim. Agora, cercear o trabalho do professor, isso não existe dentro da educação. Deputado, seria um antídoto a essa proposta de escola sem partido, o seu projeto, o projeto de sua lavra, o 587 de 2016, que dispõe sobre a criação do programa Escola com Liberdade no Sistema Estadual de Ensino. O nosso projeto, o que vem a ser o Escola com Liberdade? Esse projeto que eu apresentei, Jorge, o 587 de 2016, que se chama Programa Escola com Liberdade, é o antídoto, é o contraponto ao programa, ao projeto Escola Sem Partido. Ele já garante a liberdade do professor de ensinar, garante a pluralidade de concepções pedagógicas, né? Proíbe qualquer tipo de cerceamento, qualquer tipo de censura no trabalho pedagógico do professor e das escolas. Ele garante essa liberdade no ambiente escolar. Ele, na verdade, reflete tudo que nós já escrevemos e conquistamos no capítulo da educação da Constituição Federal, que vai do artigo 204 ao 214, 205 ao 214, de todos os preceitos da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 93/94, e também do Plano Nacional de Educação. Então, o nosso projeto é o contraponto, né, a esse malfadado. Mas ele é bem ambicioso quando ele fala no pleno exercício da cidadania, da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de concepções pedagógicas, deputado. Exatamente. Então, ele reflete exatamente os fundamentos e os princípios da Constituição Federal, do capítulo da educação, como eu disse, da LDB. Não inova porque já está na Constituição. Nós ele faz cumprir o que já está na lei. Um momento difícil do Brasil que a gente tem que fazer leis para que a Constituição seja cumprida e lembrada. É um absurdo, porque o pensamento atrasado, retrógrado e conservador está querendo tomar conta. Então a gente tem que reafirmar as nossas conquistas históricas. Sim, e a autonomia do professor na sala de aula, muito se discute isso, e quando se vê a escola sem partido, se coloca de maneira expressa
que o professor jamais pode incentivar os alunos a fazerem protestos, como se essas ocupações fossem fomentadas pelos professores e não para os próprios alunos. Não, primeiro que esses grupos se esquecem que hoje os alunos também são formados pelas redes sociais, por outros mecanismos, por outras que entidades. não é educação formal em sala de aula. Exatamente. Hoje nós vivemos um outro momento, é a era da informação, né, da internet, das redes sociais. Então, a nossa juventude saiu às ruas em 2013, fazendo os grandes protestos vitoriosos que obrigaram os governos a reduzir o valor da passagem, não por conta só da... A escola dá uma contribuição, mas não a escola como um todo, porque nas escolas você também tem professores conservadores, professores que são contra a mudança e tem professores que são a favor, que se empenham, né? Então, você tem também os dois lados na escola. Agora, o professor não pode doutrinar, o professor tem que ensinar, né, nessa perspectiva que eu falei. Agora, o grande medo desse movimento anacrônico, que é o movimento Escola Sem Partido, é que os alunos tenham um senso crítico, um senso de participação e que os alunos conheçam as verdadeiras causas das desigualdades sociais, econômicas e políticas, que eles conheçam as causas da pobreza, da miséria. Esse é o grande medo. E que os alunos também conheçam e entrem em contato com temas como homofobia, violência contra as mulheres, contra os negros. Eles temem, por exemplo, o debate sobre a questão racial nas escolas. Por que desse temor? Porque é uma ferida. Eles não entendem que a escola tem que combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação. Nós temos que combater a homofobia, né? Nós temos que combater o preconceito contra as... Hoje, a cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. E como que a escola não vai discutir isso? Hoje, no Brasil, quase 400 pessoas são mortas por não serem heterossexuais, né? Hoje os negros são discriminados no Brasil, há um racismo estrutural no nosso país, os indígenas, os deficientes físicos, né, os Mas mesmo num país com tanta diversidade, como é o caso do Brasil... Não, o racismo aqui é tão forte que a própria Constituição Federal brasileira, né, no seu artigo 5º, diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. E tem a lei do racismo. E o racismo está aí, principalmente nas redes sociais, inclusive com o endereço do IP, né, das pessoas. Certeza. São rastreáveis. As pessoas cometem crimes e ainda colocam publicados na internet. Exatamente. Então, e aquilo é para sempre. Agora a escola tem que combater isso, e é isso que nós queremos. Por isso que esse projeto, esse programa Escola Sem Partido, ele vai na contramão. Ele diz que não, que a escola não tem que discutir isso, que a escola tem que apenas transmitir conteúdo. Se esquecem eles que a escola mudou, a escola também é um lugar de relações humanas, a escola também trabalha competências, habilidades, ela trabalha valores, ela trabalha com... E nós temos os temas transversais do MEC, cidadania, ética, orientação sexual, faz parte hoje da política dos temas transversais. Não é uma disciplina, mas deve entrar em todas as disciplinas. Pluralidade cultural entra, todos esses temas que nós temos que abordar hoje, que eu citei aqui, a escola tem que trabalhar, mas eles querem, esses setores, né, conservadores, tentam impedir que esse trabalho seja feito. Já é difícil fazer normalmente, porque hoje o professor sabe do que eu estou falando, é difícil você dar uma aula hoje, você manter a atenção dos alunos. Nunca foi tão difícil lecionar hoje no Brasil. Com os métodos ainda, digamos, anacrônicos, ultrapassados. E com a degradação da escola, a superlotação de salas, a violência nas escolas, os salários baixíssimos que os professores recebem, os profissionais da educação, a falta de laboratórios, a falta de salas de leitura nas escolas, a falta de infraestrutura material e humana das nossas escolas. Esse é o grande problema da educação. O problema da educação não é a escola sem partido. Nós temos que debater a escola sem carteira, sem merenda escolar, sem professor, sem pagamento digno dos professores. Essa é a grande questão. Eles não querem debater isso. Deputado, só para encerrar nesse minuto final, lembrar que não é uma luta só do seu mandato. Eu pego aqui a Frente Nacional Escola Sem Mordaça, que já protocolou junto ao Ministério da Educação e também ao Congresso Nacional toda um arcabouço para brigar lá em Brasília, em todos os termos, contra a escola sem partido. Exatamente, é um movimento nacional, né, que nós também estamos apoiando, logicamente, fazemos parte desse movimento, porque é uma reação de todo o magistério público e privado do Brasil. Todas as entidades que representam os profissionais da educação estão mobilizadas contra essa medida autoritária que nos leva
aos tempos dos anos de chumbo da ditadura militar e, sobretudo, a um momento de obscurantismo pedagógico que nós já superamos. Não tem sentido voltar a esse momento histórico novamente. Voltaremos ao tema em outros programas na grade da TV Assembleia. Muito obrigado por sua presença aqui. Volte mais vezes, deputado. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.